Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês os verbos reflexivos. Então já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma aula. Sem mais delongas, vamos começar! Quando nós falamos de verbos reflexivos, esse é um tema que nós também temos no português, então é bastante intuitivo para nós. Quando a gente fala também de reflexo, por exemplo, no espelho, quando você está diante de um espelho, você está vendo o seu reflexo, ou seja, a mesma pessoa que vê é a pessoa que está sendo vista, ou seja, a mesma pessoa que é sujeito, que pratica a ação, é a pessoa que está o quê? Sofrendo a ação direta ali daquele verbo. Então, por isso que é um reflexo e a gente chama de verbo reflexivo. Eu gostaria que vocês observassem essas duas imagens que nós temos aqui na tela. No canto esquerdo, nós temos uma mãe e ela está dando banho na criança, tá? No caso, o alemão ele vai usar o verbo lavar, tá? Tanto para dar um banho na criança quanto para dar um banho em si mesmo, tá? Então pode soar um pouco estranho para a gente, mas eles usam sim o verbo waschen, que é o verbo, né, dar banho ou lavar, é o mesmo verbo, tá? Então, sie wäscht das Baby, ou seja, ela lava o bebê. Então, é um sujeito, que seria a mãe, lavando o bebê, que seria o objeto direto, que é quem sofre a ação de ser lavado. Agora, a gente pode utilizar, né, tanto a palavra, o substantivo baby, quanto o pronome. Então, a gente consegue, por exemplo, pegar um artigo e um substantivo, né, por exemplo, o bebê, e transformar por o. Ou então, por exemplo, o menino conhece a menina. Esse a menina a gente pode transformar em a, né, que seria o pronome oblíquo. Ele a conhece. Então, ao invés de falar sie wäscht das Baby, nós também podemos falar sie wäscht es. Por quê? Que é es? Porque é o pronome neutro, tá? Se fosse aqui masculino, seria ihn, e se fosse feminino, seria sie, tá? Então, ela o lava. Ela lava quem? O bebê. Então, o que eu quero que vocês entendam do que eu acabei de falar? Pronomes são palavras que vão substituir, no caso aqui, substantivos. Então, eu estou substituindo o substantivo baby por s, assim como no português a gente substitui bebê por o. Agora, quando nós falamos de verbos reflexivos, isso não interessa porque a mesma pessoa que faz é a mesma pessoa que recebe a ação. Então, olha só, sofre, né, na verdade, a ação. Sie wäscht sich. Sie, ela, wäscht, lava. E sich, sie. No português é igualzinho. E nós vamos utilizar aquilo que nós chamamos de pronomes reflexivos, que são essas palavrinhas que vão indicar o quê? Justamente esse fato de que a mesma pessoa que pratica a ação é a que sofre. Então, ela se lava, ou seja, ela lava a si mesma, tá bom? Quais são os pronomes reflexivos que nós temos no alemão? Bom, aqui nós temos, né, todas as pessoas, que são os pronomes pessoais. Nós temos ich, que é eu, du, que é você, né, ou tu, er, sie, es, er, ele, sie, ela, es seria para o neutro, que a gente não tem igual no português. Wir, nós, ihr, vocês, sie, eles ou elas, e sie pode ser o senhor, a senhora, que seria a forma de tratamento formal. Para cada um deles a gente vai ter um pronome reflexivo, inclusive para alguns deles vai ser o mesmo pronome. Então, ich vira mich. Seria como se fosse um me do português, né? Eu me lavo. Du vira dich. Tu te lavas. Er, sie. Ou es vira sich. Ele se lava, ela se lava. Wir vira uns. Nós nos lavamos, que seria esse uns. Ihr vira euch. Então, vocês se lavam, tá? Sie vira sich. E também o outro sie também vira sich. Então seria como se fosse eles se lavam ou o senhor se lava, tá? Então são esses os pronomes reflexivos do alemão. Vamos ver alguns exemplos. Olha só a primeira frase. Er rasiert sich. Ele se barbeia. A mesma pessoa que está praticando a ação de barbear é a que está sendo barbeada. Então ele se baseia. Er rasiert sich. Depois, ela, né, se maquia.
Sie schminkt sich. Então, nós temos o verbo sich schminken, que seria o verbo maquiar-se. Ela se maquia, sie schminkt sich. Eles se beijam. Sie, aqui já não é o sie de ela, né? É o sie de eles. Sie küssen sich. Eles se beijam. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês onde que esse pronome reflexivo vai aparecer na frase, tá? Qual que seria a colocação dele. Olha só, nós nos vestimos, wir ziehen uns an. Veja, aqui eu tenho um verbo separável, né? Que é o verbo anziehen. Seria vestir, né? Sich anziehen, vestir-se. Nós nos vestimos, wir ziehen uns an. Depois, olha só, ihr duscht euch. Veja, em alemão nós temos o verbo duschen, que significa tomar uma ducha ou tomar um banho de chuveiro. Ele é um verbo que ele é opcionalmente reflexivo no alemão. Você pode tanto falar, por exemplo, ich dusche, ou seja, eu tomo banho, quanto ich dusche mich. Seria como se eu me desse um banho de chuveiro, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, olha, entre parênteses, justamente porque é opcional o pronome reflexivo para este verbo. E eu coloquei aqui também um símbolo de atenção, porque no português, né, como nós não temos um verbo idêntico, ele não vai ser reflexivo. Tomar uma ducha não é algo reflexivo no português. Então, aqui, para vocês não ficarem assim confusos, eu coloquei esse sinal aqui de alerta para vocês entenderem que nem tudo a gente consegue traduzir literalmente. Outra informação importante também, não é porque um verbo é reflexivo no alemão que ele vai ser reflexivo no português e vice-versa. Existem verbos no português, por exemplo, casar-se. Em português, né, eu me caso com alguém. Em alemão, não. Em alemão, você casa alguém, tá? Então, o verbo não é reflexivo. No português, é reflexivo. E tem verbos no alemão que, para a gente, também não vão ser reflexivos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um exemplo. Olha só, ich melde mich an seria o verbo anmelden, que seria registrar-se, né? Sich anmelden. Então, eu me registro. Depois, er stellt sich vor. Aqui nós temos o verbo sich vorstellen, que seria apresentar-se. Então, ele se apresenta. Ou seja, ele se coloca ali para apresentar a si mesmo. Tudo bem? Vamos ver algumas informações importantes. Quando eu falo de pronome reflexivo, né, eu estou justamente falando dessa ideia de quem faz é quem recebe. Só que o que acontece? Existem alguns verbos que não necessariamente vão indicar essa reciprocidade entre quem faz e quem sofre a ação. Só que, mesmo assim, é obrigatório que eu utilize o pronome reflexivo. Por exemplo, o verbo interessar-se, a mesma coisa no português, né? Normalmente, quando a gente não vê essa reciprocidade entre quem faz e quem sofre, a gente costuma tirar no português, às vezes assim no português coloquial, a gente costuma suprimir o pronome reflexivo. Isso não pode acontecer jamais, tá? Nem no português, nem no alemão. Então, por exemplo, quem se interessa por alguma coisa. Então, tem que ter esse se. Em alemão seria sich interessieren, que seria interessar-se. Ich interessiere mich für Chemie. Eu me interesso por química. Tá? O que a gente costuma fazer no português? Ah, eu me interesso por química. Tem gente que fala assim, mas está errado. Tá? E no alemão não pode acontecer, no português também não. Tá? Irritar-se, sich ärgern. Ärgert sich über das Thema. Ele se irrita com o tema. Tá? Então a gente não vê tão claramente aquela reciprocidade entre quem faz e quem sofre, como quando eu falo assim, eu me lavo. Aí sim a gente vê reciprocidade. Aqui nem tanto, mas a gente não pode deixar de usar o pronome reflexivo. Mais um exemplo, sich freuen, que seria alegrar-se. Sie freut sich über seinen Besuch. Ou seja, ela se alegra com a visita dele, tá? Outro verbo, olha só, sich kümmern. Kümmern seria cuidar, tomar conta, tratar de algo. Ah, deixa que eu trato disso, deixa que eu resolvo, tá? Seria esse sich kümmern. Ou então cuidar, por exemplo, das visitas, tomar conta de alguém, tá? Seria esse verbo aí. E ele é reflexivo, porém, no português ele não é. Veja só, wir kümmern uns um die Gäste. Nós cuidamos dos convidados. No português, a gente cuida sem ter verbo reflexivo, sem ter pronome reflexivo. No alemão, é obrigatório o uso. Por isso que é importante você, sempre quando você for aprender um verbo, você ver se ele é reflexivo ou não. Olha só, nos dicionários, em todos eles, quando o verbo é reflexivo, assim como no português, aparece assim para a gente no português, no dicionário, né? O pronome, ele vem aqui, olha, juntinho com um hífen,
coladinho no verbo. No alemão, não. O pronome vai aparecer antes do verbo, dessa maneira aqui, olha. Tá? Então, qualquer dicionário que você for procurar verbos vai aparecer dessa maneira. Então, fica fácil de você saber que ele é reflexivo, tá bom? Então, olha só. Outra informação muito importante que é sobre a colocação dos pronomes reflexivos, que seria, você tem que colocar duas coisas na mente. Os pronomes reflexivos, eles aparecem depois do verbo e depois do sujeito, tá? Então, olha só, eu peguei a mesma frase, eu escrevi de duas maneiras diferentes. Na primeira, eu comecei pelo sujeito, depois tem o verbo e depois vai aparecer o pronome reflexivo. Eles se beijam no parque, sie küssen sich im Park. Tá? Por que disso, gente? Olha, 1, 2, 3. No alemão, nós temos uma regra que diz o seguinte: para frases declarativas, que é esse tipo de frase aqui, o verbo ele precisa estar sempre na segunda posição. Na primeira eu tenho o sujeito, na segunda eu tenho o verbo, então na terceira aparece então o pronome reflexivo. Eu não posso fazer igual no português, olha só. Eu coloquei o sujeito e coloquei o pronome logo depois. Sie sich küssen, neste tipo de frase não pode acontecer. Agora, veja o que acontece quando eu começo a frase pelo complemento. Olha, im Park, no parque, tá? Então, eu não comecei pelo sujeito, eu comecei por um complemento aí de local. Então, im Park está ocupando a primeira posição da frase. O verbo precisa estar na segunda posição, então, e junto com o verbo tem que estar sempre o sujeito. Se o sujeito está na primeira, o verbo está na segunda. Se o sujeito, se o verbo está se o sujeito não está na primeira, então ele está na terceira, do lado do verbo. Então, im Park küssen sie sich. Então, não pode aparecer o sich aqui e o sie depois, tá? Então, só você lembrar disso. Tem que estar depois do verbo e tem que estar depois do sujeito. Independentemente se a frase estiver dessa maneira ou se ela tiver um complemento no início. Tudo bem? E com isso, então, foi bem fácil, bem tranquila a aula de hoje. Existem outros verbos reflexivos que eles têm a ver com o caso gramatical, com acusativo e dativo, tá? Depois eu vou fazer uma aula só sobre eles. Provavelmente, algum de vocês aí que estiver mais avançado nesse tema, pode ser até que faça alguma pergunta sobre isso, mas não se preocupe, porque eu vou fazer muito em breve uma aula sobre esse tema. Aí vai ficar tudo muito mais claro. Certinho? Então espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada do que eu posto. E eu te vejo na próxima aula. Bis dann!